um boa noite para as pessoas. Aí eu faço uma introdução. Muito bem. Boa noite, Rita. Boa noite, Magda. Boa noite, Paulo. Conselheiros da Teia Colaborativa. O Vitor vai entrar daqui a pouco, está chegando de um compromisso, já acompanha a gente. Dou boa noite a todos que já estão nos acompanhando. Eu sou Paulo Malvasi, professor aqui em Atibaia, antropólogo, membro do Conselho da Teia Colaborativa. Boa noite, Rita. Boa noite a todos e todas que estão nos vendo e ouvindo. Boa noite, Magda. Boa noite, Paulo. Boa noite aos que estão aqui com a gente também. Muito obrigada pela presença. É bom saber que vocês estão por aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos e quem estiver com a gente. Bom, gente, a nossa live de hoje é uma live de apresentação do Conselho da Teia Colaborativa, né? Contar um pouco como nos reunimos, por que nos reunimos, né? O que nós estamos compartilhando com todos vocês nesse momento, né? Nesse momento da cidade de Atibaia, nesse momento que o nosso país, que o mundo vive, né? O porquê nós estamos nos mobilizando para participar de uma teia, né? Para tecer uma articulação entre muitas pessoas, muitos cidadãos de Atibaia, e qual é o propósito do Conselho. Eu acho importante começar compartilhando com vocês quando isso iniciou, né? Todos nós nos conhecemos há bastante tempo, temos uma trajetória longa de trabalho, de realizações na cidade de Atibaia, e no segundo semestre de 2018 nós começamos a nos encontrar para compartilhar um pouco, né, nossa visão, nossas angústias sobre o momento político, né, as questões de ordem social, ambiental, educacional, já desde o segundo semestre de 2018, e decidimos caminhar juntos, né? Nesse período, nós iniciamos algumas reuniões para a constituição de um observatório de cidadania. Nesses quase 2 anos, conversamos com muitas pessoas de diferentes idades, né? Diferentes gêneros, diferentes classes sociais, para ir compondo mesmo, né? Uma articulação, uma rede, uma teia, né? Uma teia colaborativa, como esse conselho assim nomeou. De lá para cá, né? Eu, Rita, Magda, Paulo e Vitor, digamos assim, que fomos os mais assíduos durante todo o período e acabou, né, nesse processo, nessa caminhada, né, acabamos nos unindo, e no início desse ano resolvemos formar um conselho e apresentar a teia colaborativa. A proposta está bem presente no próprio nome, né? A ideia é constituir um modo de articulação de cidadãos de Atibaia para participar da vida pública, né? De diferentes maneiras, né? A teia colaborativa, ela se organiza por esse conselho, formado por nós 5, e, na medida em que nós constituímos esse grupo, né, nós observamos que ele é um grupo que atua em 5 áreas, né, de políticas públicas. Rita vem da área da saúde, Magda da educação, o Paulo é agricultor, muito ligado às questões ambientais da cidade, o Vitor
É um profissional da área da cultura, um produtor cultural, já foi secretário de cultura aqui no município, e eu, né, tenho me especializado ao longo dos anos em políticas públicas para a juventude, com muitos trabalhos na área social, mas uma atuação bastante intersetorial, né? Atualmente eu estou com maior foco ainda na área da saúde, né, na verdade. Então, esse grupo ele se constituiu para apresentar para os cidadãos atibaenses uma alternativa, né? Nós pretendemos, né, apresentar uma pré-candidatura ao legislativo com a intenção de iniciar assim, um processo de educação política, né? Uma coisa que nós sempre conversamos entre nós é que as eleições são um processo assim, importante do debate público, mas nós, conselheiros da TEIA, não entendemos que a eleição seja a nossa finalidade, né? A TEIA colaborativa, ela chegou, né? Ela vem se constituindo, pelo menos desde 2018, né? E ela vai continuar, né? Mas nós apresentamos à comunidade essa alternativa para o legislativo para ampliar as possibilidades de participação dos cidadãos nas decisões públicas. Então, hoje é uma apresentação, nós queremos dialogar com todos vocês que têm acompanhado nesses 4 meses, desde que a TEIA Colaborativa foi lançada, para responder às questões que vocês tenham, para dialogar. E nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma rodada de apresentação de cada um de nós e do sentido da nossa participação na TEIA Colaborativa. Nós decidimos muito democraticamente seguir a ordem alfabética, que é um parâmetro justo. Então, nós começaremos com a Magda Venâncio, né, que iniciará sua apresentação, e depois nós seguimos em ordem alfabética. Muito bem-vindo, todas e todos. Muito bem-vindos, obrigado pela participação nessa live e vamos juntos. Magda, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, quero cumprimentar quem está aqui nos assistindo e brevemente vou falar um pouquinho de mim, da minha trajetória, dos meus sonhos, da minha esperança. Sou Magda. Eu costumo dizer, quando eu me apresento lá na escola, eu sou pedagoga, eu sou a feliz diretora da Feliz Escola Terra Brasil. Não nasci em Atibaia, mas cheguei em Atibaia há mais de 30 anos atrás. Vim trazida também pela educação, só que não pela educação no âmbito, na dimensão profissional, mas vim para poder educar os meus filhos em contato com a natureza, em contato com as pessoas, sem medo da violência, sem medo de outras gentes. E Atibaia me deu muito, porque além de ter permitido educar os meus filhos dentro daquilo que eu acreditava que fosse uma educação que possibilitasse a eles serem as pessoas que eles gostariam de ser e crescerem generosos, pensando nos outros, pensando na vida de uma maneira geral, como toda a vida tem importância, eu pude também realizar meu sonho profissional. Eu sou de uma família que preza muito a educação, né? Cresci e a cada dia reafirmo que o maior bem que cada um de nós pode ter, além da saúde e da possibilidade de uma vida digna, é ter a educação como bem e como possibilitadora dessa vida digna. E quando eu falo em vida digna, eu não falo só das condições de moradia, das condições de saúde, das condições de transporte, de lazer, de boa alimentação. Eu falo uma vida que a nossa consciência considere digna. Aqui eu pude colaborar com
com a educação de muitíssimas pessoas, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto no ensino universitário. Eu sou professora da Unifaat e acredito que o maior legado que as pessoas possam ter é a educação que elas recebem em todos os âmbitos educativos, ou seja, não só na sua família, não só na sua escola, mas também na sociedade. E o que me trouxe a TEIA, a sonhar esse sonho que a TEIA tem, é justamente os valores afins entre todos os conselheiros da TEIA. Nós pensamos muito afinadamente na vida que as pessoas merecem, o que nós gostaríamos de oferecer para uma cidade que nos ofereceu tanto, porque generosidade a gente aprende, empatia a gente também aprende, assim como a gente aprende tantas outras coisas. E nós só aprendemos a ser bons, generosos, quando a gente tem oportunidade de ter vivências que nos levem a isso. E eu acho que é isso que a TEIA tem para oferecer. Esses valores tão importantes e, de alguma maneira, tão raros, né? Ou tão escassos. A gente precisa resgatar muita coisa. Então é isso, gente. Na sequência da ordem alfabética sou eu. Eu também sinto essa mesma gratidão por Atibaia que a Magda fala, né? Essa terra acolheu minha família há muitos anos atrás. Meu pai conheceu Atibaia porque ele vendia máquina de escrever aqui, né? Nos anos 60. E comprou seu sítio, então, no final dos anos 60. E diz a lenda, meus pais dizem que eu fui concebido aqui. Não nasci aqui, nasci em São Paulo, mas desde a primeira infância frequento Atibaia todos os finais de semana, né? E tive a oportunidade de participar das suas festas, das suas tradições, desde a minha infância. Cresci aqui, adolescência, né? E acho que dessa trajetória profissional, eu sou professor em Atibaia há 20 anos exatamente. No ano 2000 eu comecei no cursinho Gauss. Em 2004 iniciei na Unifaat, sou professor da Unifaat desde 2004. E no período de 2004 a 2006, durante quase 3 anos, eu tive uma experiência que marcou muito minha vida. Eu pude trabalhar na Prefeitura de Atibaia como coordenador de ações comunitárias e nós iniciamos um projeto com jovens da cidade chamado Oficinas de Cidadania, com formação de lideranças jovens em todos os bairros da cidade, Caetetuba, Portão, Tanque, Alvinópolis, Centro, de todas as regiões. E desse processo das oficinas de cidadania que aconteciam, né, nesse trabalho de mobilização da juventude, nasceu uma política para a juventude, né, no final do primeiro mandato do governo Beto Trícoli e no começo do segundo mandato. E essas pessoas, né, todas as pessoas do cursinho Gauss, né, o Danilo, o João Gilberto, o Paulo do Rap, dos incentivadores da consciência jovem, né, o pessoal, né, que fundou a Simbiose, né, o Davi, o Ricardo, o Tonhão. Hoje a Simbiose continua com pessoas tão dedicadas, né, e esses processos eles aconteceram todos simultaneamente de forma muito participativa. Foi nesse período que eu conheci a Rita Bergo também, né, e como, né, uma profissional
da saúde pública que eu admirei muito desde o início, porque nossa atuação era muito intersetorial. Então, eu tive a oportunidade, Rita, de ver o programa de saúde da família nascer em Atibaia naqueles anos. Enfim, e a TEIA nasce de um sentimento de responsabilidade, né? De um desejo, né, que nós temos de ampliar as nossas contribuições, de incorporar a participação política e o debate público como parte da nossa missão, e tendo essa experiência, né, como conselho, né, um grupo de pessoas, né, que conhecem com profundidade as suas áreas, né, saúde, educação, cultura, políticas para a juventude, meio ambiente, agricultura, nós queremos trabalhar por essas pautas, trabalhar por essas perspectivas, no sentido de fortalecer o desejo que é o desejo de muitas pessoas em Atibaia, né? Que Atibaia valorize as suas tradições, que Atibaia mantenha-se como uma cidade bela, como uma cidade agradável e generosa para todas as pessoas. Então, nesse sentido, é fundamental para nós, pelas nossas trajetórias, que Atibaia seja menos desigual, que Atibaia tenha um projeto, né, que vise superar essa separação entre dois lados da estrada, e nós acreditamos que isso tem a ver com o fortalecimento das suas raízes, né, e dos seus bens. Então, isso é que nos faz, né, sermos alinhados em torno da TEIA colaborativa, e é muito importante dizer que a TEIA ela é aberta, nós estamos aqui para representar, para contribuir, para funcionar como um conselho, para tomar determinadas decisões, mas a ideia é que a TEIA ela vá se expandindo com os nós que cada um queira colocar, possa colocar junto conosco nesse movimento político, nesse movimento de cidadania. É isso. Na sequência dessa ordem alfabética é o Paulo Rodrigues. Boa noite, meu nome é Paulo Rodrigues, eu sou agricultor agroflorestal, estudei zootecnia e venho atuando aí há mais de 30 anos, sempre ligado à agricultura e aos agricultores. E conheço Atibaia também há muitos anos, desde bem jovem, e vim morar definitivamente em 2006. Compartilho com os amigos dessa gratidão e desse sentimento de acolhimento, né, por Atibaia, de realmente gratidão. É uma cidade, eu já morei em muitas cidades, mas Atibaia é uma cidade que eu não pretendo deixar, porque é onde a gente acabou encontrando o equilíbrio entre modernidade e tranquilidade. Eu trabalhei sempre fomentando a agroecologia e frequento o Conselho de Agricultura há muitos anos, já trabalhei para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, fomentando a organização dos pequenos agricultores, e encontrei, né, nesse grupo, né, essa possibilidade de a gente usar a sinergia de vários setores para conseguir trazer um rumo de prosperidade e responsabilidade ambiental para a agricultura de Atibaia. Então, o que me traz a esse grupo e a participação que a gente tem aí nesses 2 anos é essa visão de que todos os setores se completam, né? Então, agricultura e meio ambiente são inseparáveis. Saúde, agricultura e meio ambiente, educação, cultura,
todo essa de atividades humanas não deveria estar desconectada, né? E a gente acredita que o caminho para a cidade seja esse: trazer para as pessoas que estão aqui ou que vierem nos visitar esse bom exemplo de uma harmonia junto com modernidade e de uma regeneração da socioecológica e cultural através de atividades econômicas do ser humano. Como já foi dito pela Magda, a gente aprende como ser generoso, como ser compassivo e como ser consciente. Cabe, então, à sociedade como um todo fomentar isso para si própria, né? E é nesse caminho que eu tenho dividido esse belo caminho, essa bela jornada com essas pessoas todas que a gente está chamando de teia colaborativa. A gente, por exemplo, está iniciando no meu setor o grupo de trabalho com várias pessoas envolvidas com ambiente e agricultura e trabalho na zona rural em geral, para a gente desenhar uma proposta que democraticamente mostre um caminho para os poderes do município se pautarem. Então, a gente acredita hoje na democracia como a melhor alternativa para a gente conseguir essa lucidez que todos precisam. Mais uma vez, agradeço a todos. Muito obrigado. E passo a palavra para a doutora Rita. Rita, seu microfone está fechado, querida. Pronto. Desculpa aí, sou atrapalhada para essas coisas, né? Bom, eu fico tão embevecida, né, de ouvir vocês falarem, que a minha vontade até é ficar falando as coisas que vocês falaram, assim, não copiar, mas ficar filosofando em cima do que vocês falaram, tá? Mas vou tentar falar a minha parte primeiro. Então, é o seguinte, bom, meu nome é Rita Bergo, né? Rita de Castro Faria Bergo, mas ficou um nome grande, então eu gosto do primeiro e do último, né? Não, nada contra os dois do meio, né? Então, eu sou mineira, né? Pelo meu sotaque aí, dá para perceber, né? E sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, com orgulho. Já morei em várias cidades também. Então, por isso que eu tenho um pouquinho de cada cidade. Eu tenho um pouquinho do norte de Minas, um pouquinho do sul de Minas, né? E tenho muito de São Paulo já, porque eu já tenho mais tempo de São Paulo do que de Minas, né? Então, eu sou bem café com leite mesmo, né? E eu vim para Atibaia em 97, em 87, na verdade, né? Vim morar aqui em Atibaia, porque era perto de São Paulo e também perto de Extrema. E aí eu acabei ficando só em Atibaia. Eu trabalhava em São Paulo e acabei fixando em Atibaia, porque também descobri que eu não queria mais sair daqui, né? Que Atibaia era o melhor lugar para viver, né? Não pensei mais em voltar para nenhum outro lugar e ficar só aqui, né? E aqui eu tive meus filhos, também não nasceram exatamente aqui, mas foram também gerados aqui. Então, o que conta é o endereço da mãe, né? Não é o local de nascimento, né? Para a contagem da população. Então, eles são de Atibaia. E aí, comecei a trabalhar na saúde pública, né, de Atibaia. Só trabalhei na saúde pública até hoje, né? Porque eu sempre acreditei em saúde pública. Eu fiz medicina para trabalhar na saúde pública, né? Eu não lido bem com esse outro lado, né, privado da saúde pública, né? Tenho dificuldade com isso. Quem me conhece sabe disso, né? E aí eu venho trabalhando esses anos todos, né? Já formei em 85, né? Então já tem bastante tempo já. E
E assim, sempre trabalhando na saúde pública, sempre fazendo um pouco de atendendo como médica, né? Então eu tenho o meu lado de como médica, de atender mesmo as pessoas, cuidar das pessoas com doenças infecciosas, né? E também com o meu lado de saúde pública, voltado para o coletivo. Então, eu lido na clínica e lido no coletivo, né? Eu gosto muito desse movimento e também há 10 anos comecei a dar aula também, sempre também gostei de dar aula, e dou aula na FAAT também, então sou colega aí da Magda também, do Paulo, do Vitor, né? E gosto muito. Então, todo mundo fala, você trabalha demais, mas larga alguma coisa. Como é que eu vou largar? Não consigo largar nada, né? Porque eu gosto de tudo, né? Então, eu sempre também já conheço o Paulo há muitos anos, e a gente já sempre discutimos promoção à saúde, né? Que foi a nossa primeira discussão, foi há muitos anos atrás, com promoção à saúde, e até hoje a gente sempre está discutindo promoção à saúde, porque quando a gente está falando de agricultura, quando a gente está falando de educação, a gente está falando de cultura, a gente está falando de promoção à saúde. E a promoção à saúde é a parte mais importante mesmo, é a parte básica da saúde, é a estrutura da saúde, né? Então, é uma discussão que eu gosto muito, né? E aí, com a teia, a gente, na teia, né? E antes da teia, já antes, quando a gente estava discutindo essa parte mesmo de observatório, né? Que o Paulo citou e a Magda. Então, o observatório é assim: a gente observa as questões que estão acontecendo e a gente discute em cima delas, né? E eu acho, então, muito importante essa formação, né? O conselho, ele é assim, que tem essa capacidade de organizar as coisas, né? E a teia, esse movimento muito mais amplo, né? Tentando, como o Paulo falou, traçar os nós, amarrar os nós, né? E discutindo todas as políticas públicas, né? Tentando contribuir para as discussões das melhores políticas públicas, né? Pensando, né? Aproveitando as palavras do Paulo Rodrigues, né? Pensando numa economia social, né? Numa economia com letra maiúscula, né? Em caixa alta, mas uma nova ordem econômica social. Tá? Eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Para que haja uma melhor qualidade de vida para todo mundo, né? Uma maior proximidade entre as pessoas, uma redução dessa desigualdade, que isso aí é a pior coisa que existe, é a desigualdade social, né? E a gente não lutar por um meio ambiente saudável, né? Uma cultura que inclua as pessoas, né? Em que as pessoas se desenvolvam como seres humanos plenos, né? E essa que é a ideia, né? Então, eu aqui com a saúde, a minha proposta é pensar numa saúde que a gente já vem pensando, a saúde já vem melhorando bastante, né? E a ideia é melhorar cada vez mais, né? Ter aconselhamentos, né? Propostas a contribuir, né? Para que haja ainda mais, para que melhore cada vez mais a saúde, como também melhorem as outras áreas todas, né? Então, essa que é a minha ideia, assim. Obrigada aí pela participação, né? Por poder estar falando aqui com vocês. Muito bom te ouvir, Rita. Vitor, é sua vez de se apresentar. Bom, vamos fazer um teste aí. Estão todos me ouvindo? Sim. Beleza. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vitor. Eu sou nascido em Atibaia. Meus pais, meus avós, bisavós, tataravós também, tanto de pai quanto de mãe. Esse ano, agora que a gente começa a pesquisar as coisas, né, Paulo? Esse ano, eu estou fazendo 30 anos de trabalho contínuo na área cultural, né? Os primeiros 10 anos foi como artista, né? E depois o restante sempre na gestão cultural, produção cultural, principalmente trabalhando com fomento à cultura. Foram 10 anos de experiência pública, trabalhando em 3 gestões da prefeitura, e depois mais 7 anos trabalhando com a incubadora de artista, e agora com o Galpão 27, e continuo com os dois, né? Então, tem uma atuação assim de 30 anos na área cultural,
e eu achava que eu era jovem, né? Então, já tem 30 anos de atuação. E os desafios estão aí. Quando o Paulo me convidou para participar desse grupo, veio contar a história, eu achei maravilhosa esse tipo de formato da teia colaborativa. Eu acho que é uma coisa que eu topei participar de cara, porque é uma coisa que a gente desejava, né? Uma coisa diferente no cenário político. Como você participar de uma forma diferente, porque a tradicional não me interessa, né? Eu acho que ela é fadada ao fracasso, não fadada ao fracasso, eu acho que já deu o que tinha que dar, né? E quem insiste naquele modelo antigo é porque quer se beneficiar de alguma coisa. E a gente não. Eu acho que pela própria reunião das pessoas que a gente curte e admira, resumindo aqui na teia das pessoas que estão na tela e que estão representadas por várias outras por trás, né? Seja na área da educação, da saúde, da agricultura, enfim. Eu acho que são pessoas que têm um comprometimento com a vida, né? E que buscam alguma coisa para uma cidade melhor. E como você participar disso, né? Esse é o desafio da teia. Eu acho que a gente está caminhando junto para algo muito interessante, onde você pode participar de uma forma, cada um com a sua bagagem, né? E o principal, eu acho que é a seriedade das pessoas e o comprometimento que essas pessoas têm com as suas áreas, né? Principalmente com a biografia delas, né? Porque todos são conhecidos em seus meios e respeitados, e a junção é sempre benéfica para todos, né? E eu acho que quando o Paulo teve essa iniciativa de juntar essa teia, né? Eu acho que é uma hora mais do que necessária, né? Tirando todo esse desastre da pandemia, etc., estava mais do que na hora de você tentar um jeito diferente de fazer política, mesmo que seja atrelado ao sistema tradicional, que é uma eleição convencional, onde a gente tem que seguir os meandros aí das leis, né? Mas já é um começo de repente, uma mudança. Eu acho fundamental a participação de todos, avisar os amigos, que você que reclamava, olha, eu não aguento mais essa política, eu não vou votar na próxima eleição, porque é tudo bandido, é tudo não sei o quê. Então, agora chegou a hora, porque você aí que tá vendo a gente, você me conhece, você conhece o Paulo, você conhece a Magda, você conhece o Paulo, você conhece a Rita, né? Você sabe qual é o nosso comprometimento com as coisas boas da cidade, né? A gente não é aquele jeito de político tradicional, enfim, ninguém, a maioria que nem é vinculada a partido político nenhum, né? Então, eu acho que esse é um novo desafio e eu fico muito feliz de poder estar participando e vida longa até a colaborativa. É muito bom ouvi-los. Eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando como esse grupo é generoso, como eu vejo maturidade. Eu gostaria de agradecê-los. E é importante compartilhar isso com as pessoas, porque tem muito a ver com o que o Vitor disse. Não se trata de eleger uma pessoa, mas é um projeto. É um projeto que tem pelo menos 5 pessoas com a responsabilidade de decidir. E a ideia é que tenha muito mais pessoas contribuindo com as propostas, com as ideias, né, com os trabalhos necessários à participação. E nós entendemos que é um momento mesmo da história da cidade, do país e por que não, do mundo, em que nós defendemos, acreditamos que os cidadãos têm que resgatar essa responsabilidade com o que é comum a todos. A palavra vida, ela é muito forte nas nossas conversas, né? Vida num sentido amplo, vida natural, vida humana, vida como experiência na cidade. E nós acreditamos que é possível, sim, com conhecimento, né? Com abertura para a escuta e para o diálogo, com capacidade técnica, porque gestão pública demanda, né? Participação na vida pública demanda conhecimento. Se a gente quer discutir, né, a ocupação do solo em uma cidade, uma política de saúde pública, né, que permita a diminuição de adoecimentos, se a gente quer
valorizar a cultura na cidade e gerassem oportunidades para os artistas, para os fazedores de cultura, de modo que favoreça também o município. Se a gente quer pensar na expansão, né, de uma perspectiva de educação, né, que acolha também na cidade, né, a partir das escolas, mas a partir também dos espaços públicos, né, tudo isso demanda conhecimento, e esse grupo, né, tem esse conhecimento e tem uma generosidade. Acho que isso é importante também, né, gente? Magda, Rita, Paulo e Vitor. Sendo, né, que o nosso modo de atuação é colegiado, né, acho muito importante que todo mundo saiba dessa nossa afinidade, né, de como nós compartilhamos bem e decidimos né, com união, com generosidade. Aqui eu vou ver, tem muita gente nos acompanhando, né? Se eu falar aqui todos os nomes, mas Renata Lefebvre, o Tayan, a Amine, o Rafael, enfim, tantas pessoas, Humberto Malheiros, o Zizo Luiz, que divulgou no final da tarde que ele não aguentava mais, que lembravam ele que ia ter uma live do Paulo Malvasi, ele até achou que a gente colocou robô para persegui-lo, não colocamos, viu, Zizo? Muita gente mesmo. A TT, enfim, eu não vou aqui, a Vivi Paz, mas todos dialogando com a gente, né, e falando também desse amor pela cidade, tanto as pessoas que nasceram aqui, quanto as pessoas que... Agora, eu acho importante a gente compartilhar um pouco, né, essa perspectiva das propostas que a gente tem também, né? Então, o Vitor já falou um pouco, né? O Vitor tem trabalhado há 30 anos com cultura, né? Teve uma experiência como gestor. Então, nós entendemos que Atibaia, para que ela seja saudável, sustentável, próspera, é fundamental que ela respeite e que ela valorize as suas tradições e as suas culturas. E para isso, assim, é super importante que a gente tenha políticas de fomento à cultura local, né? Que a gente amplie as possibilidades via editais, que a gente tenha uma concepção, acho que o Vitor pode comentar um pouco isso, então eu vou abrir aqui um pouco a palavra para cada um. O Paulo, que já comentou conosco, que está com um grupo de trabalho pensando, mas assim, o potencial, acho que a Rita falou a ideia de uma economia social, né, da gente pensar, a gente está passando por uma crise econômica muito profunda e que não vai terminar, né, ela não está apenas relacionada à pandemia, e ela vai exigir, de fato, que os locais se fortaleçam, que a política local, política no sentido amplo, a economia local, a participação das pessoas, para a gente gerar novos modelos econômicos, né? E o Paulo tem trabalhado muito com a agricultura, também como modo de fortalecer as famílias, né? Se você favorece a agricultura familiar, você favorece o laço entre os familiares, a produção das pessoas, a ocupação da terra, né? E sem dúvida nenhuma, as pessoas podem dizer, poxa, mas ninguém quer saber mais de agricultura. Gente, alimento, né, é a maior demanda que a gente pode ter. Alimentos, né, como aqui a CSA, que o Paulo trabalha aqui, produz alimentos orgânicos, né? A gente tem uma demanda para democratizar os alimentos saudáveis, os alimentos sem veneno, ou que tenham novos métodos que favoreçam também os agricultores, né, os agricultores. Enfim, na saúde, não vou me estender aqui, mas acho que abrir a palavra para que cada um possa dizer um pouco de seus sonhos concretos também nas suas áreas de atuação para Atibaia. Eu deixo aberto. Alguém? Vitor, talvez, que foi o último a chegar? Falando de sonho, a gente, num momento tão difícil como esse, né? Eu acho que a gente pode sonhar com uma cidade que tenha, da área cultural, tá, gente? Que tenha
uma sequência, né? Um programa cultural não de governo, mas de cidade, né? Uma coisa que no Brasil a gente sofre muito, não é só o caso de Atibaia, é essa coisa, entra prefeito, sai prefeito, muda tudo. Lógico que cada um tem que dar sua cara aos projetos, mas eu acho que um cerne mais global, assim, um programa de tradição, cultura, um programa de ação cultural contínuo, independente de entre e sai prefeito, eu acho que é fundamental para se conseguir alguma coisa. Senão, você nada morre na praia, nada morre na praia, nada morre na praia. Eu acho que você tem que nadar e voltar, né? E essa volta a gente quase que nunca teve, a não ser nos governos que teve sequência, mas não é só isso que importa. Eu acho que tem que se ter um projeto de cidade, né? Pensar num projeto de cidade, não um projeto de governo. E tentar manter, os governantes manter um mínimo, pelo menos um fio condutor, para isso não se perder, né? Que, por exemplo, formação de público é uma coisa muito difícil de se conseguir. Quando você consegue fazer um trabalho sério de formação de público, vem uma próxima administração e quebra a perna de uma maneira assim, quase que autoritária, de fechar, de parar tudo que estava acontecendo. E não é isso, foi feito investimento público nas coisas que aconteceram anteriormente, né? Tem que ter uma sequência mínima por uma lei, alguma coisa assim, que garanta essa sequência, que foi investido dinheiro público em coisas de sucesso que deram resultados incríveis, que não tem justificativo para ter terminado, né? E que não estou falando isso só das administrações que eu participei, estou falando das anteriores também. É muito importante, Paulo, a gente pensar, por exemplo, eu me tornei artista graças a uma iniciativa municipal em Atibaia que se chamava UPA, Universidade Popular de Atibaia, que foi no governo, acho que, de Santana. Lá eu fiz minha primeira exposição, ganhei meu primeiro prêmio de fotografia. E me tornei artista ali. É uma ação municipal, né? E ela não teve sequência. Isso foi lá em 84, não lembro bem. Mas você vê como, se a UPA tivesse de 84 até os dias de hoje, tendo uma linha contínua, independente de prefeito fosse, ela seria uma superpotência na área cultural, uma iniciativa municipal ímpar, né? Mas não, sai prefeito, pá, quebra. Então é isso que eu acho que o meu sonho é esse, Paulo. E meus colegas também acredito que cada um na sua área seja mais ou menos parecido, eu acho, né? De repente é isso aí. Interessante, né, Vitor? Porque a gente já faz isso nas nossas áreas, assim, onde nós trabalhamos, mas a gente também está abrindo essa perspectiva de que a participação política, que garante a lei, que garante o orçamento, que garante a continuidade das políticas, que essa política ela seja mais generosa, porque, na verdade, acaba prejudicando as pessoas, essas mudanças em que muda governo e as políticas não têm sua continuidade. Então, né, o trabalho da TEI ele também é um trabalho de educação política, né? Além das pautas que a gente defende, é lembrar isso na ação, no formato da nossa participação, de que isso é possível e, na verdade, tem que ser feito, porque a gente não vai construir uma cidade do modo que nós sonhamos e tantas pessoas sonham em pouquíssimos anos. Isso é trabalho de muitas gerações. Por sinal, a gente vai dar continuidade de muitos trabalhos que já foram feitos e que têm sido feitos. Acho que a Rita tem uma experiência, né, como funcionária pública de continuidades, né, e de mudanças, enfim. Mas a Rita continua aí firme e forte. Não sei se a Rita quer comentar um pouco os seus sonhos para a saúde. O que você imagina que seria interessante para a saúde pública, para a área da saúde? Então, aproveitando esse gancho, né, e também as falas anteriores, né, dos colegas, eu penso também, eu acho que muitas coisas boas aconteceram, né, muitos avanços nós tivemos, e acredito que a gente possa continuar, né, nesses avanços, por isso eu acho muito importante que as coisas boas têm que ser continuadas, e aquilo que não funcionou talvez tão bem,
possa ser melhorado, possa ser corrigido, né? Essa que é a função, né, da avaliação, do monitoramento, né? A gente vinha numa discussão muito interessante na prefeitura, que era dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estava tendo um engajamento muito grande das áreas, né? Mas isso agora sofreu uma interrupção, não foi por uma questão de desinteresse, não, foi pela situação do Covid, né? O da Covid. Então, a Covid ela veio assim, dando uma ceifada num monte de processos que vinham acontecendo positivos, mas a gente vai conseguir, eu acho, retomar tudo isso, né? Eu acho que essa discussão que já vem sendo feita dos Objetivos do Desenvolvimento, ela é muito importante e ela vai ajudar a ligar todo mundo, vai manter essa ligação, né, entre as várias áreas. Então, o meu sonho, né, o meu sonho é a gente conseguir retomar a discussão dos Objetivos do Desenvolvimento, porque todo mundo está junto aí, né, a educação, meio ambiente, né, a cultura, todo mundo tem um envolvimento, né? E grandes questões são colocadas, porque, por exemplo, as questões assim, os maiores danos, por exemplo, violência doméstica é um problema sério, né? Mortalidade infantil, mortalidade materna. Então, são vários processos que ainda precisam de ações. A gente tem que melhorar muitas ações aí ainda, ampliar muitas ações para a gente melhorar a qualidade de vida, diminuir sofrimento, mortalidade, né? Então, é um processo que já vem acontecendo e que a gente só precisa continuar e aprimorar cada vez mais. Uma grande expectativa que a gente tem também é do Hospital Municipal, né? Que ele aconteça, então, nessa próxima gestão. Então, o próximo prefeito tem que ter esse comprometimento aí, né? E os vereadores também vão precisar colaborar com isso, né? Mas é isso também que eu penso, assim, também uma outra área que eu acho importantíssima, que já vinha também sendo discutida, que é a promoção à saúde. Então, por exemplo, lazer, né? Atividade física para todos, né? Áreas de atividade física, de lazer, esse é um grande sonho, né? Natação, né? Que haja mais praças aí de natação, lugares para as pessoas nadarem, né? Então, práticas saudáveis, né? E, claro, a gente ter o hospital e também conseguir melhorar os nossos também, os nossos protocolos para atender também as doenças, as pessoas doentes, os casos graves, né? Continuar cada vez mais conseguindo atender as pessoas nas suas necessidades, né? Esse é que é meu sonho, tá? Resumidamente, para não vou ficar aqui até amanhã, porque é muito sonho. Tá? Rita, uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com você, né, e com tantas outras pessoas, com a Cecília Ziliotto, com a Maria Fernanda, enfim, tantas pessoas, né, na educação, a IET, na época que eu trabalhei com vocês, é a importância da intersetorialidade, né? E quando a gente pensa em saúde pública, em saúde coletiva, na qualidade de vida das pessoas, a gente pensa na integração das diferentes políticas. Então, a teia ela já é formada por pessoas de diferentes áreas para, desde o seu nascedouro, né, desde esse início, nós já pensarmos em termos intersetoriais. E, enfim, e é importante isso, assim, é importante o desenvolvimento local, né, o investimento, acho que uma coisa que você sempre foi muito cuidadosa, muito atuante, foi com relação aos profissionais de saúde. Tem que se valorizar os profissionais da saúde que estão na linha de frente, trabalhando nos diferentes equipamentos, né? E acho que você, como funcionária pública de carreira, é exemplar nesse sentido também. Magda, Paulo, quem levantar a mão ganha. Magda. Fiquei aqui ouvindo os amigos aqui falando, e tanto o Vitor quanto a Rita, eles tocaram numa questão que eu acho bastante importante. O Vitor falou que, às vezes, algumas decisões, elas parecem autoritárias, né? E nós que somos da área da educação e conhecemos um pouco
das leis que regem a educação, nós sabemos que um discurso constante é aquele de se educar para a cidadania. Eu, nesses últimos anos, tenho me questionado muito a esse respeito. Como é que o país pretende educar para a cidadania se as práticas cidadãs são tão escassas dentro das escolas? Isso me fica como um ponto de interrogação, porque, assim como em várias outras dimensões, a dimensão da cidadania não é uma questão teórica. Você não pode ter uma aula de cidadania, você tem que ter uma vivência de cidadania. Então, dentro das escolas, as propostas de cidadania, elas devem permear qualquer prática escolar, qualquer componente curricular, qualquer conteúdo que seja objeto de estudo dentro da escola. A Rita levantou os aspectos ali da área da saúde, e eu tenho também pensado bastante se os professores não são grandes auxiliares da promoção da saúde mental, da saúde psicoemocional de crianças e jovens. Para mim, não resta a menor dúvida. Nessas idades, a gente pode promover ou prejudicar a saúde mental. E isso também deveria ser uma ocupação da área da educação. Na educação infantil, no ensino fundamental, na educação básica. Essa é uma preocupação que deve se transformar em ocupação para as escolas, porque o custo que a perda da saúde mental traz para o sistema público de saúde, ele é considerável, isso sem pensar na pessoa. Então, muitas vezes, as escolas ou sistemas públicos de educação, eles padronizam o que seria considerado uma boa educação. Quando, na realidade, eu penso que a educação deve se ocupar do sujeito, deve se ocupar em desenvolvimento do indivíduo, em torná-lo pessoa. E daí eu vou fazer uma pequena referência teórica. Tem um teórico francês, o Vallon, que ele dizia o seguinte, que nós, para nos tornarmos pessoa, fazemos uma longa caminhada. Porque o que seria uma pessoa? Seria a integração de todas as dimensões que nos compõem como gente. A dimensão afetiva, a dimensão cognitiva, a dimensão psicomotora, ou seja, é um caminho que você começa ali quando você nasce e você vai terminar quando você chega ao fim da sua vida. Ou seja, a educação deve ser aquilo que, assim como a saúde e assim como áreas super importantes, nos ocupa e nos acompanha como processo a vida toda. Mas qual é o alicerce disso? Em que idade está isso? Isso começa na infância. Ali está a semente que, bem regada, floresce. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa é uma preocupação e uma ocupação minha. Magda, sempre tão bom te ouvir. Um dos grupos de trabalho que eu estou coordenando no âmbito da TEIA Colaborativa é o Grupo de Saúde Mental. Então, aqui saudar a Ana Cláudia, a Paula, a Juliana, o Henrique, a Nayara, a Fernanda, o Rafael,
o Fernando, todas as pessoas, espero não ter a Ellen, espero não ter esquecido ninguém, mas a gente tem discutido muito a importância da escola, né, para as crianças e para as famílias, também na questão da saúde mental, pensada aqui como acolhimento, escuta, possibilidade de pertencimento para se sentir mais seguro. É um sentido amplo, né, o que a gente está tratando, mas a gente está desenhando aí uma série de propostas para a democratização da psicologia, e foi muito bacana, muito oportuno te ouvir, aliás, tudo que você trouxe aí com relação à educação, né? Paulo? Eu vejo que a instância política mais importante é a municipal, porque tudo o resto, se como o Vitor falou, já é difícil ter um plano a longo prazo, consistente, constantemente reavaliado e melhorado no nível municipal, imagina no nível federal, né? Uma das buscas que a gente tem é essa, né, de fortalecer a municipalidade, a ação do cidadão aqui no município, né, que é onde dá para a gente atuar como cidadão diretamente no dia a dia. Um exemplo são os conselhos, muitos conselhos nos municípios, né? Conselho de saúde, de educação, de segurança, de agricultura, de meio ambiente, do idoso, né? Da criança, jovem. E esses conselhos são a casa do povo, que o povo pode sentar e realmente participar. A gente sabe que é também uma dificuldade de hábito, de aprendizado, de cultura, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria estar sempre trabalhando, né, se esforçando. E outra coisa que eu vejo aí, falando dentro da questão da agricultura, agroecologia e economia, é o poder municipal ser um intermediador, funcionar como um acelerador das iniciativas privadas, né? Não tem condição de a gente pensar assim, o Estado tem que subsidiar e dar dinheiro para o pequeno agricultor. Tá? A gente sabe que isso, na prática, estamos esperando isso acontecer e não é fácil acontecer. Mas, com o mesmo orçamento, fazendo uma gestão boa, com técnicos capacitados, com o mesmo orçamento de um ano, você consegue acelerar muitos negócios. Por exemplo, todo dia tem alguma oportunidade que surge desde Banco Mundial, organizações internacionais e organizações e transações econômicas dentro ou fora do país, em que muitas vezes as pessoas não têm capacidade, capacitação, habilidade para alcançar esses requisitos, fazer todo o processo. E então, por exemplo, se o poder municipal tiver técnicos que acelerem esse processo, e vai chegar verba na cidade que não é verba de recolhimento de imposto da cidade, por exemplo. Então, bons investimentos, como, por exemplo, um exemplo clássico já, é a questão da merenda escolar ser comprada da agricultura familiar. Já se ia gastar esse dinheiro, aliás, esse dinheiro é federal. Então, qual o interesse do município em que essa merenda seja fornecida pelo agricultor familiar do município? O dinheiro vai ficar no município, vai girar no município, a economia vai rodar, e se for uma agricultura que regenere o meio ambiente, aí os bônus extras serão isso, um melhor clima, melhor qualidade de vida, um bem-estar
e saúde e tudo que a gente já falou, né, uma educação ambiental, toda vindo de bônus, de um simples mudança de fornecedor de uma coisa que já era um gasto previsto pelo município. Então, essa visão, concordo com os colegas e amigos, essa visão tem que ser mais ampla, né, mais profunda, né? Por que fazer isso em vez daquilo? Porque vai trazer uma cascata de benefícios, um ciclo virtuoso, né, para a cidade. E, no meu ver, Atibaia tem muita vocação para isso, para ser uma grande produtora, fornecedora de alimentação saudável, qualidade de vida e banhos de natureza. A gente está muito próximo dos grandes centros, né? Aqui, rodando aí um círculo de 100 quilômetros, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes. Essas pessoas cada vez mais querem comer e bem, né? Alimentos de boa qualidade. Atibaia, desde o café, nunca mais teve como, graças, ainda bem, não teve como ela ser absorvida pelo grande agronegócio. A gente não tem relevo para grandes propriedades, não tem geografia, não tem as terras aqui são de menor porte. Então, de um modo geral, a gente tem muita terra semi-abandonada. Isso tudo pode ser transformado em fonte de todos esses itens que eu citei. Alimentos saudáveis, saúde ambiental e bem-estar social. Mais uma vez, quero agradecer. Oi. O Paulo, o pessoal do coletivo socioambiental, né, que cunhou aquela frase: queremos que Atibaia seja a primeira cidade do interior e não a última. Então, eu vou citar aqui algumas pessoas queridas, tá? São muitas, muitas. Mas o Chico Leal gostou da sua camiseta, Paulo. O Ian Iordanu lembrou, Vitor, que ele também começou por uma iniciativa municipal, o Curta Atibaia, né? A Lucila Martino dá os parabéns para a Rita, dizendo que é o Dia Nacional da Saúde. O Rafael Leme salienta pensar a longo prazo, criar uma identidade. E aí muita gente, né? O Ângelo Antônio, meu amigo de adolescência, o Angelão, citando aqui também algumas propostas, né? Dizendo que o dinheiro público deve fomentar o crescimento cultural e intelectual de um povo. A Amine dizendo que nós fazemos ela sonhar, e você também nos faz sonhar, Amine. Nós estamos juntos, né? Michel Carneiro dá uma boa noite aqui para a gente. Mônica Fontes, e diz: meu sonho é ver o turismo como um fator de desenvolvimento socioeconômico. De um modo geral, as pessoas, é uma live com muitas pessoas, né? Nós somos 5. Então, as pessoas principalmente comentando, dialogando com a gente. Muito obrigado a todos. Daniel Pereira, Vivi Paz, enfim, muita gente mesmo. Cláudio Ottoni. Então, gente, nós já passamos de 1 hora. Eu vou sugerir que cada um possa fazer suas considerações finais nessa live, que foi uma live de apresentação dos membros do Conselho da Teia Colaborativa e também um pouco dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, para que as pessoas saibam exatamente a visão de cidade, né? O que nós defendemos, quais as nossas bandeiras. Então, a gente vai fazer numa ordem inversa, então, alfabética, começando pelo Vitor, suas considerações finais. Bom, eu queria... Como eu entrei atrasado, né, Paulo? Eu nem cumprimentei todo mundo, né? Queria dar boa noite a todos os meus colegas aí que estão nessa batalha, nesse sonho, né, de ter uma cidade melhor, uma cidade para todos, e com responsabilidade e, enfim, com a seriedade que todo mundo tem no comprometimento de cada área em que atua, né? Eu queria deixar meu recado final, principalmente nesses momentos de pandemia.
onde de nós aqui, do nosso conselho, a Rita que está mais à frente aí nessa batalha, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento, né, de reflexão para pensar o que cada um faz, né, e o que cada um pode fazer para ter um futuro melhor para a sua cidade. E a teia colaborativa nasceu, acho que justamente desse sonho, né, Paulo? De a gente pensar de uma maneira responsável e contínua para a nossa cidade. Como ter uma cidade melhor, né? Como você fugir da política tradicional? É claro que isso é muito difícil, mas sempre tem um começo, né? E a teia está se propondo, e não só a teia, é bom também falar, Paulo, dos outros grupos colaborativos que estão surgindo, né? Sim. Eu lanço até um desafio para os amigos aí que não gostam da política tradicional, que estão saturados, procura um coletivo para votar. Quem sabe aí começa uma mudança, né? Eu acho que isso é em vez de você não ir votar na eleição, não acredito mais na política, vou ficar fazer outra coisa, vou justificar meu voto, enfim, vamos lá e vota num coletivo, né? Sempre você vai conhecer alguém, sabe da seriedade do trabalho das pessoas, e é isso. Nós estamos muito bem representados e eu quero continuar sonhando com uma Atibaia melhor. Bom, pela ordem, acho que sou eu, né? Então, eu agradeço muito a participação. Obrigada aí a Lucila pela lembrança, né? Que hoje é o Dia Nacional da Saúde. Então, eu também acho que a gente tem que pensar sobre que saúde a gente quer, né? Acho que a gente está aprendendo muito com a Covid, né? A dar valor, a ter outros valores, né? A pensar o que realmente é importante nesse momento, né? As atitudes nossas. E agradeço, então, a todos e vamos ficar aí com esse desafio, né? De pensar, né, como é que vai ser nossa vida agora, depois da Covid, né? E o que nós podemos fazer para conseguir superar isso e continuar avançando aí nas propostas de uma saúde pública mais forte, né? Uma parceria com os outros serviços, porque a gente aprendeu muito também na Covid a ter os parceiros privados, né? Quer dizer, não é só o serviço público, os privados também têm seu papel, né? Precisa ter um respeito, uma colaboração entre todos, né? E é isso. Eu agradeço e dou boa noite aí para todo mundo. Seu microfone está fechado, Paulo. Opa, pessoal, é isso que eu queria deixar, vamos, gente, criar cada vez mais essa onda de esperança, né, de força para Atibaia continuar no caminho que é o destino dela, né, de ser, como a frase que está aqui nas costas da minha camiseta, ser a primeira cidade do interior e que seja uma cidade de harmonia, de um modo geral. Vamos todo mundo pôr a mão na massa para cada um fazer a sua partezinha para esse destino ser mais rápido do que a gente possa imaginar. Muito obrigado aos amigos e aos participantes todos. Boa noite. Olha, pela sequência, minha vez, Magda. A pessoa que melhor definiu a situação Acho que o Paulo está com um probleminha de áudio ali, a gente está com a imagem travada, alguma coisa com a conexão, então acho que eu vou aproveitar, vou furar a fila e vou agradecer vocês pela participação, vou manifestar mais uma vez a minha satisfação com os meus companheiros aqui de teia,
e de conselho. Então, obrigada mais uma vez por nós estarmos juntos. E vou deixar um convite para vocês, ou talvez um desafio. Nós, da TEIA, gostamos muito de saber o que as pessoas pensam, do que as pessoas esperam, de quais são os anseios e quais são os sonhos. Nós estivemos aqui hoje e falamos dos nossos. Que tal vocês também compartilharem com a gente, lá no Face da TEIA ou qualquer outra mídia que a TEIA tenha, aquilo que vocês gostariam de ter como representação? Tem o pessoal da saúde, tem da agricultura, tem da educação, tem o Vitor, que é da cultura, e tem tantos outros que fazem parte da TEIA, que podem nos auxiliar a fazer com que as coisas andem. Como disse o Paulo Rodrigues, a grande chance do nosso exercício de cidadania é no município. Nós já assistimos demais, gente. Vamos fazer. Então, entrem em contato com a gente. Muito obrigada pela presença. Foi muito bom ver vocês todos por aqui, viu? Paulo deve estar para aparecer aí para fazer o fechamento. Enquanto isso, se algum dos outros membros da TEIA quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, gente. A gente está com um probleminha técnico aí. A gente está aguardando o Paulo entrar para encerrar. Enquanto isso, eu convido os meus colegas lançando um desafio aqui para uma próxima live do que a gente pode fazer para os próximos passos, principalmente a Rita, né? Porque o Rita, por exemplo, a gente lá no galpão, a gente esperava que nesse momento a gente estaria voltando à normalidade, né? A gente encerrou as atividades desde março, né? Acreditando que nesse momento, nesta data, a gente estaria voltando à normalidade. E pelo que a gente está acompanhando, ela ainda está um pouco longe, né? Então, tudo que a gente tinha pensado até agora era até agora. E os próximos 6 meses, o que a gente vai fazer em relação a essa pandemia, né? Porque será que só quando criarem a vacina a gente vai sair dessa? Quais são as expectativas aí? Você que está à frente dessa batalha aí na cidade. Bom, isso vai ser um desafio para a próxima live, né? Mas o que eu posso dizer agora, que eu acho que a gente tem que pensar, né? Que é uma coisa que eu ouvi hoje também, que é assim, o que eu acho que está acontecendo, que é muito sério, né? É que tem muita gente que está banalizando a epidemia. Então, está completamente achando que não é problema, que não é nada, que é uma gripezinha, que pode pegar, né? Então, existe esse comportamento que é altamente perigoso, né? Porque essas pessoas podem pegar e podem até ter uma doença grave e morrer, ou mesmo que elas não tenham, elas podem levar para uma pessoa mais frágil, que tem uma saúde mais frágil e que vai até morrer, né? Então, não é um comportamento realmente adequado. Mas, agora, por outro lado, o que é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que pensar? Como conseguir sair de casa, né? Quando precisa sair, de uma maneira segura. Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? Então, talvez esteja muito longe mesmo, essa questão da vacina esteja longe ainda, né? Mas, e às vezes, as pessoas querem tentar voltar para a vida normal. Então, assim, vida normal, talvez a gente não tenha por muito tempo, mas a gente vai ter que ter um acessório aqui, né? Esse acessório que cobre o rosto, né? E a questão da lavagem das mãos, assim, tem que ser uma coisa, um novo hábito, entendeu? É um novo rosto, uma nova prática, que é o único caminho que eu vejo para a gente voltar um pouco, pelo menos, para a vida normal, entendeu? Aí, quem sabe, essas atividades voltem, né? Até mesmo eu falo para os artistas, meus artistas aqui de casa, né? Que eu tenho todos os artistas aqui, eu falo,
Eu fico vendo com ele, será que não dá para fazer isso? Será que não dá para ser assim, né? Porque o ator, na hora, ele vai ter que tirar a máscara, né? Talvez, ele vai ter que tirar. Ou será que o ator vai começar a usar máscara também? Entendeu? Porque a realidade é essa, não é nossa, não é essa agora, né? Então, eu acho assim, a gente pode pensar nessas voltas, eu acho que a gente vai ter que pensar, já estamos pensando, né? Mas com máscara, máscara o tempo inteiro, sabe? Então, é isso, é uma nova vida, um jeito diferente, é isso. Paulo já voltou. Né? A Magda já fez as considerações finais, Magda? Já. Eu fiz sim, Paulo. Eu aproveitei que você teve algum problema técnico aí, furei a fila. Inverti a ordem, Paulo. Você vê, não teve jeito. A gente não controla tudo. A gente não controlou a chegada dessa pandemia e nem os efeitos dela nas nossas vidas, né? Mas o fato é que todos nós estamos passando, né, por uma profunda transformação, cada um no nível pessoal, e é muito importante que a gente também favoreça as mudanças no nível coletivo. E é essa a proposta de abertura que a Teia Colaborativa traz e convida a cada uma e a cada um de vocês que sentirem, né, que esse é um projeto confiável, interessante, né, criativo, sério, né, dedicado mesmo a um sonho comum, que venha com a gente. A pessoa que melhor definiu a situação que eu estou vivendo aqui foi naquele evento na Serra do Itapetinga, que eu, como morador, fui lá ver o que as máquinas estavam fazendo, né? E teve aquela violação no parque, né? Um crime ambiental. E eu contei um pouco da Teia Colaborativa para uns jovens que estavam lá indignados, e eles falaram: entendi, Paulo, você é uma espécie de orador da turma. E eu disse: acho que você definiu bem, é mais ou menos isso. Então, não teve jeito, Magda, eu fiquei por último mesmo, nesse lugar de orador da turma. Então, agradecer muito a todos que nos acompanharam, né? Dizer que nós seguimos nessa conversa nas próximas semanas, nos próximos meses. Estamos entendendo aí o processo eleitoral como uma chance da gente fazer um grande trabalho de educação política juntos, né? Nesse momento, debater a cidade que nós sonhamos. E nós, da Teia Colaborativa, temos a firme convicção de que unidos, de que com propósitos claros, né, com transparência, nós podemos sim alcançar, como coletividade, uma Atibaia que seja um modelo de desenvolvimento sustentável. Porque, como a Rita ela falou, a pandemia é um ponto de transformação. O mundo não vai voltar a ser como era. E a questão é, o que nós vamos fazer como coletividades de agora em diante? E essa é uma responsabilidade que é coletiva, que é de todos. Então, convidar todos a caminharem com a gente, a seguirem com a gente, dizer que nós vamos abrir também um crowdfunding, né? Quer dizer, também a ideia assim, é mudar até a perspectiva do financiamento, né? E aí, gente, não é só dinheiro, não, tem um monte de gente que se voluntaria, que ajuda a divulgar a Teia, que ajuda a dar sustentabilidade para as ações da Teia, né? E claro, né, a gente também compartilhar a solidariedade em várias frentes, né? A Teia tem participado da Brigada Solidária, por exemplo, né? Temos trabalhado com diferentes campanhas de solidariedade, com voluntariado também aqui na Serra, né? Junto com tantas outras pessoas e organizações. Então, convidar vocês para participarem, eu acho que vários de nós já dissemos isso, mas a Teia ela tem uma abertura para cada um participar com o que tem de melhor. Então, se tem interesse numa área de política pública, participar dos nossos grupos de trabalho. Se quer trabalhar com ação voluntária, participa, né, das ações voluntárias da Teia. Enfim,
É um pouco isso que eu gostaria de compartilhar, agradecer muito mais uma vez a todos que participaram, agradecer muito a cada um de vocês, é um privilégio trabalhar com vocês, Magda, Rita, Vitor e Paulo, e vamos juntos, vamos em frente, tecendo a teia, agregando mais pessoas, mais sonhos, mais projetos, e até talvez não seja cada um de nós, talvez seja nossos filhos, alcancem, né, um nível de desenvolvimento, de equidade, de oportunidade para todos os cidadãos de Atibaia, né, que a gente possa superar nossas desigualdades, nossas carências, e sempre lidando com os desafios que vão surgir, né? A vida é assim, né? Ela é esse movimento contínuo mesmo. Obrigado a todas e todos. Seguimos conversando. Um beijo, um abraço em todos.